Neste vídeo nós vamos responder: será que podemos de alguma forma apressar esse dia de Deus? Que encontramos essa expressão, o dia de Deus, encontramos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Eu vou ler este versículo em algumas versões para que você entenda o que significa esta frase, o dia de Deus. A versão corrigida fiel diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. A versão da Bíblia revisada diz assim, o mesmo versículo: procurando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. E a versão de João Nelson Darby diz, este versículo: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, são essas três versões, já basta para nossa meditação neste vídeo. É fácil, a partir dessas diferentes versões, para um crente ficar um pouco confuso quanto ao significado das palavras de Pedro aqui. Confesso estar um tanto surpreso que Darby o traduz da maneira que o fez, pois parece apoiar o pensamento de que um crente pode apressar esse dia. No termo o dia de Deus, temos o estado eterno. É isto que fala. O dia de Deus é o estado eterno. Aponta para aquele período inexplorado em que o tempo não existe mais, e quando Deus será tudo em todos. Será um dia perene em que o sol nunca se porá. O início deste dia é fixado por Deus e o primeiro ato nele é a dissolução dos céus e da terra. Em 2 Pedro capítulo 3 temos o dia de Deus no que diz respeito ao crente. Você pode notar isso no versículo 11 deste capítulo, no que diz a Deus no versículo 12 e então no que diz respeito ao mundo no versículo 13. Leia em sua Bíblia, é importante isto. É interessante que a palavra que temos aí, pressa, ocorre 5 outras vezes no Novo Testamento, como, por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 16, onde diz: foram os pastores apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitado na manjedoura. Em Atos capítulo 20, versículo 16, nós temos o versículo assim: porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porque se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Não há passagem na palavra de Deus que ensine que podemos, de alguma forma, apressar a data do dia de Deus, ou seja, que chegue à eternidade. Que devemos desejar sinceramente, o dia é sugerido em algumas passagens do Novo Testamento. Julgamos que a versão revisada parece estar mais de acordo com outras escrituras. Foi o que nós lemos, uma das versões que nós lemos no início desse vídeo. Procurando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. Nós, como crentes, não apressamos aquele dia, mas estamos apressando-nos para ele, para aquele dia. Há algo de suma importância a ser dito para todo aquele que ainda não é salvo ou se diz crente, mas não tem certeza da sua salvação. João capítulo 3, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo disse: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas foram as palavras do Senhor Jesus nesses 2 versículos do capítulo 3 do Evangelho de João. Somente sobre esta base e nenhuma outra é que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisa ser removido. Se o seu pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado ou castigo pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelos pecados precisam ser aplicada em alguém,
Então, Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado ou para os pecados é a morte. Você não poderia suportá-lo sem merecer ou sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A misericórdia flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo que hoje está no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. A salvação de um pecador não se dá quando ele é batizado, ou foi batizado, crismado, recebido na igreja, nem tampouco por dar esmolas, dízimos, ofertas, tomar a ceia, frequentar a igreja, pregar, jejuar, orar, rezar, fazer penitências e tantas outras coisas mais. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz de uma maneira clara: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esta é a única resposta sensata. Portanto, cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão, o tempo da sua resposta a este convite de salvação. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se você, como um pecador perdido aos olhos de Deus, tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os teus pecados, por todos os teus pecados cometidos, e tendo ressuscitado, ele ressuscitado, para a tua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está salvo. Você já tem, portanto, a vida eterna. Você está nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo, e agora a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, o sistema religioso, e ao seu nome exclusivamente, até que volte para levar-nos todos a este lar celestial, para estarmos com Ele e sermos semelhantes a Ele por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.